Olá, alunos de Cálculo N2. Esse vídeo é um vídeo para explicar ainda sobre o conceito de integral, calculando a integral através da aproximação de área usando retângulos. Então, desta vez eu vou calcular a área abaixo do gráfico da função y igual a 5x, entre as retas x igual a 7 e x igual a 16. Nesse vídeo eu vou seguir a mesma linha dos exercícios que eu propus na lista de exercícios, seguindo o roteiro daqueles itens A, B, C e D, mas eu não vou escrever eles aqui para economizar tempo. Então eu vou só seguindo as ideias e no momento pertinente eu vou indicar a qual item estaria relacionado o que eu estou falando, tá? Então, primeiro, inicialmente, eu vou desenhar o gráfico aqui, né? O gráfico da função y igual a 5x é o gráfico do exponencial com base maior que 1. Portanto, é um gráfico que tem um formato desse tipo aqui, né? Crescente. As retas verticais x igual a 7 e x igual a 16 ficam assim, né? Claro que aqui eu coloquei um pouco fora de escala, né? Que 5 elevado a 7, né? Se você colocar x igual a 7 nessa função, dá um valor extremamente alto, assim como 5 elevado a 16, tá? Então, estou só indicando, digamos assim, os aspectos gerais do gráfico. O item A, nos exercícios que eu pedia para você desenhar, pintar a área que você ia calcular, pintar a região que você ia calcular a área. Nesse caso, corresponde a essa região aqui que está abaixo do gráfico e você calcula ela sempre até o eixo, né? Lembre. Então, por isso que algumas questões em algumas questões isso é relevante, calcular aqui até o eixo. Então, o desenho da área seria esse, né? Lá entre os itens que eu passei, isso corresponderia ao item A, desenhar a região, desenhar o gráfico e pintar a região que você quer calcular a área, ok? No item B, normalmente eu pedia para você desenhar a área, dividir a área em 4 retângulos e você usar esses 4 retângulos para dar uma aproximação da área. É o que eu vou fazer a seguir, tá? E aí é interessante ver alguns aspectos assim, né? O que é que os dados que estão aqui interferem nessas divisões, né? Primeira coisa é a gente pensar, bom, eu vou escrever assim, né? Como eu escrevi antes. S4 vai ser a soma da área de 4 retângulos. Cada retângulo vai ter base vezes altura, né? Então vai ficar uma escrita desse tipo aqui. Só que a gente vai dividir os retângulos para eles terem bases iguais. Então esse tamanho todo aqui, que vai do 7 até o 16, que eu vou chamar de tamanho total, ele vai ser dividido do 7 até o 16, eu tenho 9, né? Então, o tamanho da base, que é o que vai me dar, digamos assim, uma variação do x, ele vai ser o 9, que é o tamanho total, dividido no número de retângulos que eu quero, que nesse caso é 4. Então, esse 9 é esse tamanho daqui para cá, enquanto que o 4 é porque eu estou pegando 4 retângulos. Ok? Então, esse número fica 9 sobre 4. Aí, isso é o valor da base. Então, eu já posso substituir aqui e dizer que o S4 seria... isso é o tamanho da base, mas de qualquer uma das bases, né? Então, na verdade, a base 1, a 2, a 3 e a 4 do retângulo, elas são iguais, né? As alturas é que vão ser diferentes, tá? E aí é esse valor, 9 sobre 4. Então vai aparecer aqui 9 sobre 4 vezes a altura 1,
9 sobre 4 vezes a altura 2, 9 sobre 4 vezes a altura 3, 9 sobre 4 vezes a altura 4. E aí eu posso colocar o 9 sobre 4 em evidência. Ele vai ficar multiplicando a soma das alturas. Ok? E aí vamos ver que alturas são essas, né? Se eu dividir isso aqui em 4 retângulos, vai ficar algo mais ou menos assim a figura. Deixa eu usar outra cor aqui, talvez essa. O desenho não ficou tão caprichado, mas dá pra gente entender aqui os conceitos que estão sendo discutidos, né? A primeira altura é esse primeiro tamanho aqui. E pelo modo que eu fiz o desenho, parti desse ponto, fui até encontrar o gráfico e peguei essa altura para o retângulo. Então, esse H1 corresponde à função calculada nesse ponto aqui, tá? Que ponto é esse? Aí, veja, a base, ela mede 9 sobre 4. Se eu sei que aqui é 7, e esse tamanhozinho aqui da base é 9 sobre 4, então este valor aqui, que eu vou chamar de x1, eu vou escrever assim. Voltando um pouco, né? A altura 1 é a função calculada no x1, a altura 2 é a função calculada no x2, que vai ser esse ponto, então eu vou escrever assim. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma ilustração decente. Esse vai ser o x1, esse daqui vai ser o x2, esse daqui vai ser o x3 e esse ponto final aqui vai ser o x4, tá? As alturas, cada uma delas é a função calculada nesses pontos. Por exemplo, a segunda altura, que eu vou marcar aqui, ó, ela é a função calculada no x2. Então, por isso que eu escrevi esse termo aqui. Isso daqui seria a função calculada no x3, isso aqui seria a função calculada no x4. Então, para achar esses valores das alturas, eu tenho que saber quem é x1, x2, x3 ou x4, tá? Então, deixa eu copiar essa figura aqui para eu usar ela depois. Deixa eu reescrever alguns elementos aqui. Eu tô com alguma dificuldade aqui de copiar. Só um segundo. Vamos ver se eu consigo novamente. Copiar. Eu não tô conseguindo. Bom, dificuldade técnica. Mas então deixa eu redesenhar aqui. E aí vou desenhar só alguns elementos especiais, né? Se eu tenho 7 e eu sei que o tamanho que eu vou andar daqui para cá é esse tamanho 9 sobre 4 para chegar no x1, né? Ó, aqui nesse trecho, que é o 7. E eu ando o tamanho da base e chego no x1. Tá? Depois eu ando o tamanho da base e chego no x2. O tamanho da base chego no x3, o tamanho da base chego no x4. Então eu quero marcar esses elementos x1, x2, x3, x4. Então eles vão ser dados do seguinte modo, né? Aqui vai ser o 7 mais o tamanho da base, que é 9 quartos, tá? Se eu andar mais, eu vou somar mais 9 quartos, então vai ser 7 mais 2 vezes 9 quartos. Se eu andar mais, eu vou somar mais 9 quartos, então vai ser 7 mais 3 vezes 9 quartos. E se eu andar mais, eu vou chegar no último ponto. Veja, esse é o x1,
esse é o x2, esse é o x3, esse é o x4. E aí eu vou estar usando os 4 retângulos, né? De fato, se você fizer essa continha, você percebe que o 4 cancela. E aí você vai ficar com 7 mais 9, que vai dar o 16, que é o ponto final, que é o que a gente esperava, ok? Então, esse é o x1, esse é o x2, esse é o x3 e esse é o x4. Então, essa expressão aqui, eu posso reescrever ela sabendo quem é o x1, x2, x3, x4. Deixa eu novamente ver se eu consigo copiar aqui. Tomara que eu tenha mais sorte agora. Acho que ficou um pouco melhor. Esse viar meus propósitos. Então, eu estou dizendo para vocês assim, né? Essa soma, na verdade, ela vai ser escrita como 9 quartos vezes a função calculada no x1, x2, x3 e x4, que são as alturas. Só que eu sei o valor das alturas agora, porque eu sei que o x1 é 7, esses valores aqui que eu acabei de falar para vocês, tá? Então, a função calculada em 7 mais 9 quartos, a função calculada em 7 mais 2 vezes 9 quartos, a função calculada em 7 mais 3 vezes 9 quartos, a função calculada em 7 mais 4 vezes 9 quartos. Veja que até aqui eu não usei a fórmula da função em lugar nenhum nesse raciocínio que eu fiz, tá? Não usei a fórmula da função no que eu estou explicando para vocês, né? Essa coisa de dividir em 4 retângulos seria o item B, né? Deixa eu escrever aqui. Seria o item B. Não usei a fórmula da função. Aí agora é que eu vou usar ela, mas esse raciocínio que está aqui é geral e se aplica para qualquer função, tá certo? Agora, na hora de você escrever a fórmula da função, é que a expressão vai mudar porque vai depender da função. Mas até aqui, esse raciocínio serviria para qualquer função, tá ok? Então, vamos continuar. E agora eu vou usar o fato de que a função f de x igual a 5 elevado a x. 5 elevado a x, né? Tá aqui no início, ok? Então, vamos lá. Então, usando isso, eu vou ficar com a seguinte expressão, né? Deixa eu escrever assim. Usando que f de x é 5 elevado a x. Eu vou ficar com a expressão 9 quartos, 5. A função calculada em 7 mais 9 quartos, né? É só substituir o x por 7 mais 9 quartos. Então, isso corresponde a esse primeiro fator aqui, primeira parcela. Função calculada nesse número é só substituir x por esse número. Então, vai ficar 7 mais 2 vezes 9 quartos. A função calculada nesse valor é só substituir x por esse valor. E a função calculada nesse número é só substituir por esse valor. Ok? Aí, vamos usar uma propriedade, né? Lembre que 5 elevado a mais b é 5 elevado a vezes 5 elevado a b. Então, na verdade, aqui é como se o 5 elevado a 7 estivesse multiplicando, né? Eu posso pegar essa expressão aí e escrever assim, né? 9 quartos com 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 9 quartos, esse primeiro fator, usando essa propriedade, mais 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 2 vezes 9 quartos,
mais 5 elevado a 7 vezes 5 elevado a 3 vezes 9 quartos, mais 5 elevado a 7 vezes 5 a 4 vezes 9 quartos. Percebe que esse 7 é o ponto inicial? Então, eu posso colocar esse 5 elevado a 7 em evidência, que ele está em todos os termos, e aí fica assim. Nesse momento, talvez seja interessante a gente relembrar um pouco de onde vem cada pedacinho da expressão. Eu vou fazer isso a seguir. Ó, 9 quartos foi o tamanho da base do intervalo aqui, né? E é um termo que está aparecendo aqui multiplicando. 5 elevado a 7 é porque a função é 5 elevado a x. E o 7 é porque é o ponto onde a gente iniciou, tá? A calcular a área. Esse 7 aqui. Se você começasse do ponto 15, o que apareceria lá na expressão seria 5 elevado a 15. Se você começasse do ponto 3, seria 5 elevado a 3. E assim vai, ok? Bom, então temos isso. Aqui a gente pode pensar como 1 multiplicando, que não altera nada. Então você tem esse padrão aqui, 1, 2, 3, 4, multiplicando, né? Novamente usando a propriedade de potência, né? 5 elevado a A vezes B é a mesma coisa que 5 elevado a A elevado a B. Ou ainda 5 elevado a B elevado a A. Você pode trocar a ordem, porque na multiplicação a ordem não faz diferença, tá? Então, se eu olhar esses dois fatores aqui, eu vejo que um deles está subindo de 1, 2, 3, 4, enquanto que o outro é sempre 9 quartos, né? Então, usando essa ideia aqui, eu posso reescrever essa expressão assim. 9 quartos, 5 elevado a 7, 5 elevado a 9 sobre 4 elevado a 1, que corresponderia a esse primeiro fator aqui, mais 5 elevado a 9 quartos elevado a 2, que corresponderia a esse fator, mais 5 elevado a 9 quartos elevado a 3, que corresponderia a esse fator, mais 5 elevado a 9 quartos elevado a 4, que corresponderia a esse último fator. Assim sendo, eu estou somando as potências, potência 1, potência 2, potência 3, potência 4, de 5 elevado a 9 quartos. Esse 9 quartos é o que? O tamanho do intervalo. E o 5 elevado a ele é porque a função é 5 elevado a x, tá? Então, esses padrões vão aparecer dessa forma. A soma das potências de um número é a soma de uma PG, onde o primeiro termo e a razão é igual ao número que vai ser a base da potência, né? Nesse caso é o 5 elevado a 9 quartos. Tá? E aí, para a soma da PG, existe uma fórmula. A fórmula que está na lista de exercício, e que se eu cobrar de vocês eu vou fornecer a fórmula, é a seguinte: a soma das potências, né, que é a soma de uma PG, ela é o primeiro termo vezes a razão elevado ao número de termos menos 1 sobre a razão menos 1, tá? Isso vai implicar que essa soma que está aqui, será que eu consigo copiar agora? Vamos ver. Vamos ver se eu tenho um pouquinho de sorte agora. Foi. Essa soma que está aqui, eu posso reescrever ela assim, ó. Esse pedaço, né, só, que corresponde a esse pedaço aqui. Isso aqui tá de fora, então quando eu for refazer a conta vai continuar. Então eu sei, ó, que o A1 é esse valor e o Q é esse valor. E o número de termos, eu tenho 4 termos, tá? O N é 4. Então eu posso reescrever assim. 5 elevado a 9 sobre 4,
que é o A1, vezes a razão, que é 5 elevado a 9 sobre 4 elevado a 4, menos 1, sobre 5 elevado a 9 sobre 4 menos 1. Tá? Quando eu simplificar, aqui está elevado a 9 quartos e aqui a 4, e aí se eu uso essa propriedade de multiplicar, 4 de cima e o de baixo vão cancelar. Então vai ficar 5 elevado a 9 quartos, aqui vai ficar 5 menos 1, sobre 5 elevado a 9 quartos menos 1. Aqui vai aparecer 4. Esse 9 quartos, é sempre interessante você ficar em mente de onde ele veio, é o tamanho total dividido pelo número de retângulos, tá? Agora eu vou pegar essa expressão e substituir aqui, né, por essa, tá? Então, a soma da área dos 4 retângulos vai ter esse pedacinho inicial aqui, 9 quartos, vezes 5 elevado a 7, tá? Vezes essa expressão que está aqui, e que eu posso agora trocá-la por isso. 5 elevado a 9 quartos, vezes 4, sobre 5 elevado a 9 quartos, menos 1. Tá? Esse 4 aqui eu posso tirar ele daí e jogar lá para frente. Tá? Se você lembra de onde veio cada termo, fica um pouco fácil você generalizar essa ideia, né? Aqui é o tamanho da base, que aparece aqui, 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 que é da base do retângulo, que é o tamanho total dividido pelo número de retângulos. Aqui tem a ver com o ponto inicial, e esse 4 apareceu na simplificação, sempre vai aparecer, tá? Então, se você dividisse, por exemplo, para 6 retângulos, o que mudaria é que ficaria assim, 9 sobre 6, o 5 elevado a 7 ainda ficaria, porque tem a ver com o ponto inicial, 5 elevado a 9 sobre 6, vezes o 4 ainda ficaria, 5 elevado a 9 sobre 6 menos 1, percebem? O que acontece é que você substituiria o 4 por 6, mas não esse daqui, porque esse daí não veio do tamanho do retângulo, né? Ele veio dessa simplificação aqui. Se você divide em 6 retângulos, aqui apareceriam 6, aqui um 6 e aqui 6 parcelas. Então, continuaria dando um 4 aí nessa simplificação. Tá? Então, cuidado para não se enganar que esse 4 aqui tem a ver com esse aqui, porque é uma coincidência. Tá? De fato, se você muda o valor desse fator aqui, esse 4 aqui permanece. Tá certo? Na verdade, ele é o valor da base, que é 5 elevado a x, né? Base menos 1. Ok? E aí, usando essa mesma ideia, se você usa n retângulos, ficaria 9, que é o tamanho total, dividido por n, 5 elevado a 7, 5 elevado a 9 sobre n, vezes o 4, né? Esse 4 é quem? A base, que é 5, menos 1, que vai aparecer sempre por conta dessa simplificação daqui, ok? Dividido por 5 elevado a 9 sobre n menos 1. Então, só para pôr os termos de acordo com o exercício, né? Isso aqui responderia a letra B. Isso daqui é só um comentário, não está associado a nenhuma letra dos exercícios que eu tenho passado para vocês. Isso daqui responderia a letra C, tá? Normalmente a letra D eu peço para você obter a área, supondo que a área vai ser obtida por infinitos retângulos, né? Então, você pensar que você vai fazer um número de retângulos e para infinito. Nesse caso, corresponderia a esse limite aí dessa fórmula daqui. Então, limite quando n vai para infinito de... Deixa eu ver se eu copio aqui. Ficou muito grande.
Vamos ver. Ok, isso aqui. Então, é esse limite que a gente precisa calcular, tá? Aí, uma coisa que a gente pode ver é que este camarada aqui não depende de n e esse daqui também não. Então, eu posso passar eles para fora do limite, tá? Esse 9 eu poderia também, mas uma coisa que é meio inteligente é deixar os termos que se parecem todos iguais ali, todos juntos do mesmo limite, tá? Então, por isso eu vou deixar o 9 ali. Então, vou passar 5 elevado a 7 e o 4. Isso vezes o limite quando n vai para mais infinito, de 9 sobre n, vezes 5 elevado a 9 sobre n, 5 elevado a 9 sobre n menos 1. Professor, posso cancelar esse cara com esse? Não, não pode, está errado. Porque quando você tem soma ou subtração aqui, você não pode cancelar. Se você cancelar isso daí, vai ficar muito errado, ok? Aí veja, uma coisa que você pode fazer no limite é tentar, digamos assim, ver o limite de cada expressão, né? Se você vê esse fator aqui, quando n vai para infinito, vai ficar 9 sobre infinito, ele iria para zero. Aí, como ele vai para zero, aqui vai ficar 5 elevado a zero, que vai dar 1. E aqui embaixo vai ficar 1 menos 1. Então, isso é uma coisa do tipo 0 sobre 0, tá? Então, dá para você usar L'Hopital. Mas não é tão legal usar a regra L'Hopital do jeito que está aí, porque essa expressão está um pouco complicada. Então, um truque que eu tenho indicado para vocês nesse caso específico é que você poderia fazer uma substituição de variável. Você poderia chamar y de 9 sobre n. Aí, quando o n for para infinito, aqui vai ficar 9 sobre infinito, que é zero. Então, o y vai se aproximar de zero. Tá? Então, esse limite aqui, ao invés de fazer ele em n, agora eu vou fazer em y, tá? Então, esse limite, para mim, ele vai virar o limite, o 5 elevado a 7, vezes o 4 que tem, vezes o limite, agora não mais n indo para infinito, agora y indo para zero. 9 sobre n é o y, então onde ele tiver eu coloco o y, tá? E eu fico com expressão desse tipo aqui, tá? Agora você entende porque eu disse aquela coisa de preservar os termos que são iguais. Porque eles, na verdade, viraram esse y, ok? Claramente ainda é o limite 0 sobre 0, mesmo motivo de antes. Então fica aí como exercício para você pensar, que ele é 0 sobre 0. E aí você pode usar o L'Hopital aqui. Nesse caso aqui, usar o L'Hopital é um pouco melhor porque a variável está em cima. Quando a variável está embaixo, que você vai derivar, aí você tem que passar ela para cima com expoente negativo. E aí teria que usar uma regra da cadeia aqui, né? Ou você teria que usar a regra do quociente, que seria pior ainda. Então, digamos, esse truque aqui, na verdade, é meio feito para que a derivada que você vai fazer na regra L'Hopital fique mais fácil, né? Então, pode usar L'Hopital aqui, mas é um pouco difícil. E se você usar aqui, fica mais fácil. Então, por isso, esse truque aí, tá? Então, vamos usar a regra L'Hopital aqui, né? Então, eu derivo em cima, derivo embaixo. Aí vai ficar assim. Ah, antes de usar L'Hopital, né? Convém a gente lembrar que se você for derivar a elevado a x, a elevado a x, a derivada fica a elevado a x vezes o ln de a, o ln da base, tá? Então, vou usar essa regra. Então, aqui vai ficar 5 elevado a 7 vezes 4, vezes o limite, quando o y vai para zero. Aí, eu estou usando L'Hopital, né? Então, aqui é um produto, vou derivar esse produto. Então, fica a derivada do primeiro, que é o y, então a derivada é 1, vezes o segundo,
mais o primeiro, que é o y, vezes a derivada do segundo, então vou usar essa regra. Derivada de 5 elevado a y é 5 elevado a y vezes o ln de 5. Derivei em cima, né? Derivei a primeira, repeti a segunda. Repeti a primeira, derivei a segunda. E deriva embaixo, vai aparecer só a derivada desse termo, porque a derivada do 1 é zero, já que ele é uma constante. Aí agora eu posso colocar o 5 elevado a y em evidência. Então isso vira o limite quando o y vai para zero. 5 elevado a y, 1 mais y ln de 5 sobre 5 elevado a y ln de 5. Né? Vê. Agora eu posso cancelar? Pode, mas professor, tem uma soma em cima. Por que eu posso cancelar aqui? E eu não podia cancelar antes, quando eu estava aqui, que eu disse que não podia cancelar. Porque aqui esse termo não está multiplicando esse, ele está multiplicando um só. Eu até poderia botar ele em evidência, mas como aqui não tem nada dele, ia aparecer um termo desse em cima e embaixo, e aí a expressão ficaria bem mais complicada. Então, de fato, você pode cancelar aqui, porque esse camarada está multiplicando a soma. E aí é diferente, ele está multiplicando os dois termos ao mesmo tempo, e não só um, como era antes. Mas aí, voltando aqui o cálculo, eu posso cancelar este termo e esse, e fica o limite da outra parte, né? Então, 5 elevado a 7 vezes 4, vezes o limite quando y vai para zero, 1 mais y ln de 5 sobre o ln de 5. Né? Aí você novamente tenta substituição direta. Quando você substitui y por zero, vai zerar essa parte aqui. E aí fica 1 sobre ln de 5. Então, 5 elevado a 7 vezes o 4 eu repito, e fica 1 sobre ln de 5. Né? Eu não sei se nesse ponto você ainda vai lembrar de onde vem os caras, mas 7 é o ponto inicial, o 4 é a base menos 1, e aqui ficou 1 sobre ln da base. Né? Então, nesse caso da exponencial, meio que tem essa estrutura, ok? Então, esse é o valor do limite, o que daria o valor da integral da área, né? Essa integral que a gente acabou de calcular seria a integral entre 7 e 16, né? O ponto inicial e final, da função 5 elevado a x dx. Então, isso daí, pela conta que a gente fez, daria isso daqui, né? Na simbologia de integral, isso representa o ponto inicial, isso o final, aqui é a função que você está usando, e aqui é que você está dividindo no eixo x, ok? Então, é isso por hoje. Espero aí que vocês pratiquem bastante e que dê tudo certo. Tchau!